comecei a estudar para o concurso Petrobras em 2017 e de lá para cá eu acumulei 3 aprovações nessas provas. E no vídeo de hoje eu quero condensar o que eu aprendi nesses mais de 8 anos de preparação para concurso e te dar orientações de como você pode conseguir estudar melhor, com mais estratégia, para que você consiga também a sua aprovação no concurso da Petrobras de uma forma mais rápida. Fala pessoal, eu sou o Patrick Viveiros, eu trabalho na Petrobras há mais de 7 anos, mas eu comecei a estudar para os concursos Petrobras em 2017 e foi lá mesmo que eu consegui a minha primeira aprovação, logo no primeiro concurso que eu fiz, mas de lá para cá eu fiz alguns outros concursos. Fiz o concurso de nível superior em 2021 e passei para cientista de dados e também passei no concurso 2023.2 para técnico de operação de lastro. E hoje eu quero condensar para vocês os 3 principais fatores para que eu conseguisse essas 3 aprovações e também o que eu aprendi, porque eu percebi que a minha terceira aprovação foi, entre aspas, muito mais fácil do que a primeira, porque eu já tinha acumulado uma bagagem e uma experiência muito grande. E eu tenho certeza que se eu começasse a estudar hoje de novo, mesmo que do zero, para um cargo novo, eu já sairia muito na frente, porque eu aplicaria o que eu aprendi ao longo desse tempo. Então, antes da gente começar, eu sei que você esquece, então já estou te lembrando, deixa seu like e aproveita também para se inscrever no canal, para não perder nada que a gente fala, que a gente traz aqui para você, que também quer passar no concurso da Petrobras. Aqui a gente está montando a maior comunidade de futuros petroleiros e futuras petroleiras do Brasil. O nosso primeiro ponto hoje é justamente que o concurso público, ele é sobre estratégia. Eu demorei um tempo para entender isso. Nas primeiras provas que eu fiz, eu não fiz só provas para a Petrobras, fiz outras também. Nas primeiras provas que eu fiz, eu achava que o concurso era somente sobre conhecimento. Quem sabia mais, quem era mais inteligente, passava na prova. Mas logo nas primeiras provas eu fui entendendo que não, que tinha muita coisa por trás da aprovação que não era só conhecimento, mas que era estratégia. E em um dos momentos que eu mais percebi isso foi no meu primeiro concurso da Petrobras, que eu cometi um erro de estratégia muito grande que quase custou a minha aprovação naquela prova. Olha o que eu fiz. Eu não tinha lido bem o edital, então na hora de montar a minha estratégia, eu pensei o seguinte: olha, eu sou bom, né, eu tenho mais facilidade com português e matemática do que com a parte específica. Então eu vou focar em ter uma boa nota em português e matemática, porque assim eu vou passar na frente dos outros candidatos. E, para minha surpresa, algumas semanas depois que eu já estava estudando, eu fui ler o edital e eu descobri que português e matemática não contavam pontos para sua classificação. Eram somente eliminatórios, né? Era só critério de eliminação ou critério de desempate. Mas eu demorei um tempo para entender isso. E por que isso foi um grande erro? Porque eu gastei bastante tempo com português e matemática, que eu já poderia estar gastando com a parte específica. Então eu poderia ter deixado português e matemática numa manutenção, resolvendo questões, porque eu já tinha um nível suficiente para conseguir o mínimo, né, para não ser reprovado por conta dessa parte, e focar em estudar. Isso foi um grande erro de estratégia que eu cometi nesse concurso, mas que nos próximos eu consegui ajustar. Então o que eu fazia? A primeira coisa que eu fazia para começar a estudar para qualquer concurso era entender as regras, entender como ele funcionava, o que eu precisaria me adaptar, quais eram meus pontos fortes e meus pontos fracos para aquela prova. E esse é um ponto fundamental para você que quer passar na Petrobras. Entenda quais são as regras do jogo, o que cai na sua prova, onde você tem vantagem e onde você tem desvantagem. Para quê? Para que você possa maximizar os seus pontos fortes e usar a sua vantagem para que você consiga sair na frente. E, ao mesmo tempo, entenda onde estão as suas fraquezas para você poder melhorar, né? Para que você não seja derrubado por conta delas. Então, a estratégia, ela passa por vários pontos. Desde a estratégia do que você vai estudar primeiro, como você vai estudar, mas também estratégias de prova, né? Como você vai fazer a sua prova, por onde você vai começar, estratégias mais relacionadas a uma questão psicológica, né? De que acaba abalando muitas pessoas. Tudo isso entra nesse primeiro ponto de estratégia, e eu diria para você que o concurso ele é 50% estratégia, 50% outros fatores, que aí entram também, né, nesses outros fatores, o seu conhecimento. E, inclusive, para entender sobre estratégia, vale muito a pena você escutar alguém que já passou por esse processo.
E nesse dia 15 de dezembro, nós teremos um aulão sobre como passar no concurso da Petrobras com o Lucas Nunes. Nesse aulão, ele vai mostrar justamente o método que já ajudou muitas pessoas a passarem no concurso da Petrobras e vale muito a pena você se inscrever e participar. Vai ser um evento online e gratuito que vai acontecer às 19h30 do dia 15 de dezembro. Para participar, é só clicar aqui no primeiro link da descrição. E continuando, na minha primeira aprovação, eu percebi o quanto a estratégia importava. Mas ao longo das próximas, eu vi que não bastava ter estratégia. Eu percebi na segunda vez que eu fui estudar para ciência de dados, que quando eu comecei a estudar, né, eu tinha um conteúdo muito grande ainda para bater. Tinha muitas coisas no edital que eu não conhecia. Mas o que mais me impactou positivamente nessa segunda aprovação foi justamente já ter construído uma base de estudos ao longo dos anos anteriores. Então eu fiz a prova ali no começo de 2022, mas em 2020 eu estava estudando para concursos. Em 2021, parte do ano, eu também estava estudando para concursos. E essa base que eu construí, junto também com a base lá de 2017, fez com que eu chegasse no começo dos estudos para a Petrobras, no final de 2021, já com uma base muito maior e com uma facilidade muito maior para que eu conseguisse estudar de uma forma bem mais rápida todo aquele conteúdo que estava na parte específica. Nesse edital especificamente, eu nem cheguei a concluir, a estudar tudo que estava na parte específica, mas a base que eu tinha me ajudou tanto que eu consegui a aprovação e consegui ali a minha melhor classificação em concursos da Petrobras, que eu fiquei em 9º lugar. Então, para você que está começando agora, é muito importante ter esse foco em construir uma base, tanto uma base de conhecimentos, ali na parte básica, português e matemática para quem está fazendo a prova para nível médio técnico e português e inglês para quem vai fazer para nível superior, mas além da base do conhecimento, é importante você ter uma base de capacidade de estudos, sabe? Quando o edital sai, é importante que você já tenha a capacidade de estudar por 1, 2 horas seguidas para que nesse período do pós-edital você só aumente essa carga. Você não tenha que sair do zero. É igual alguém que vai se preparar para uma maratona. Não dá para se preparar em 2 meses e meio. Você precisa de uma preparação prévia e uma adaptação na reta final. Então, tendo essa capacidade, né, começando agora, você consegue justamente construir aos poucos essa capacidade. Começar estudando 30 minutos, aumentar para 1 hora, aumentar para 1 hora e meia, dentro das suas possibilidades. E quando o edital sair, aí sim, é um momento totalmente diferente que todo o seu foco precisa ser dado para o concurso. Todo o restante, né, da sua vida acaba tendo que ficar em segundo plano naquele momento do seu pós-edital. O pré-edital você tem que ter uma caminhada com um pouco mais de sustentabilidade para que no pós-edital, né, você consiga aumentar bastante essa carga de estudos e fazer algo muito mais intensivo. Mas construir essa base no pré-edital me ajudou demais na minha segunda e também na terceira aprovação. E uma pergunta natural que surge é como você fez para construir essa base? E esse é justamente o nosso terceiro ponto. Você, para construir uma boa base e também para você chegar no seu pós-edital e conseguir estudar bem os temas ali da parte específica, você precisa estudar da forma correta. Como assim, Patrick? O que é estudar da forma correta? Ao longo dessas 3 aprovações, eu fui aplicando cada vez mais técnicas de estudo que eu encontrava. Então, ao longo desse tempo, eu fui tornando meu estudo cada vez mais ativo, tendo um estudo ativo e usando também o que se chama de recuperação ativa. E foi justamente nessa parte mais ativa do estudo que eu encontrei os melhores resultados de memorização, de acertos em prova, e é também o que a ciência mostra que mais funciona para memorização de longo prazo. Tá? Normalmente a gente acaba se acostumando muito a técnicas mais passivas, né? Ficar relendo, ficar escutando, ficar assistindo e reassistindo a uma aula, mas essas técnicas de releitura, reassistir a uma aula, elas são técnicas que têm eficiência menor. Então, o que eu fiz no lugar disso? Eu buscava sempre assistir a uma aula e interagir com ela, então fazer anotações, buscar estar ali engajado com o que eu estava fazendo. Essa era uma primeira etapa.
mas eu também sempre tinha uma segunda etapa, que era onde eu realmente fazia a recuperação ativa. O que é isso? É você buscar tirar conhecimento da sua mente, ao invés de só tentar colocar conhecimento para dentro dela. Então, quando eu terminava uma aula, eu pegava ali o sumário daquela aula, o índice, né, com os assuntos estudados, e ia me lembrando, nesse primeiro tópico aqui foi falado sobre tal regra, nesse segundo teve uma fórmula dessa forma. Então eu ia me lembrando daquilo sem acessar ao material. É muito importante que você faça isso. Por quê? Quando você relê um material ou olha uma lista de fórmulas, você está mascarando o que você não sabe. Você fica com uma impressão de familiaridade com o assunto, quando o necessário para você é que você enxergue o que você sabe e o que você não sabe. E quando você tira o conhecimento da sua cabeça, né, seja fazendo uma questão, ou seja, fazendo essa revisão como eu fazia pelos tópicos da aula, você tem que pensar, você tem que raciocinar, lembrar do conteúdo e ao mesmo tempo você percebe, poxa, nesse tópico aqui eu não estou me lembrando muito bem. Pareceu claro na hora da aula, mas agora, fazendo a recuperação ativa, eu percebo que eu não entendi tão bem. Então a recuperação ativa ela serve para reforçar esses caminhos neurais, então você se lembra melhor daquilo que você pratica com recuperação ativa, mas ao mesmo tempo você mostra para você mesmo, né? Fica claro para você o que você sabe e o que você não sabe. Como eu já comentei, uma boa forma de você fazer isso é através da resolução de muitas questões anteriores. Por quê? Fazendo questão, você está forçando o seu cérebro a se lembrar do conteúdo e a pensar sobre aquilo. E, ao mesmo tempo, você também está entendendo a sua banca, que é outro ponto fundamental para você ser aprovado. E eu não quero que você leve 8 anos para entender de verdade esses conceitos, então já anota aí. Primeiro ponto, o concurso ele é sobre estratégia. Segundo ponto, você precisa construir uma base sólida. E terceiro ponto, é necessário estudar de uma forma eficiente, usando estudo ativo, recuperação ativa e resolução de muitas questões. Esses pontos, eles podem, de verdade, acelerar muito a sua aprovação e te colocar num grupo de pessoas que consegue passar no concurso de uma forma muito mais rápida, como foi o meu caso, que consegui essas 3 aprovações que mudaram completamente a minha vida. Muito obrigado por ter ficado até aqui e eu te espero no nosso próximo vídeo.